Inclusive, o Palmeiras também teve à tarde, que parecia mais uma manobra para tentar trazer esse clima, de certa forma, tentar influenciar os bastidores fora do campo para a partida. E foi algo que a gente foi falando ao longo da semana e que, infelizmente, não consigo imaginar esse cenário mudando para nenhum clube. Porque nesse contexto, nessa semana, era o Flamengo nesse jogo antes da partida contra o Palmeiras, por tudo que a Luana já falou. Mas pode ser que na semana que vem seja diferente, seja outro clube. E eu acho que esse é o pior do cenário, porque a gente não vê nenhum ator do futebol brasileiro, sejam jogadores, dirigentes, principalmente dirigentes, treinadores, agindo com a intenção de fato, melhorar a arbitragem que a gente tem no campeonato. Todo mundo só age para melhorar a si mesmo. No dia que eu sou beneficiado, a arbitragem foi bem. E eu não vejo o lance. No dia que eu sou prejudicado, não vi o lance. Exato. No dia que eu sou prejudicado, eu vou para a coletiva, vou questionar a qualidade da arbitragem. Então, no fundo, o que a gente vê é sempre, né, como tem o ditado brasileiro, farinha pouca, meu pirão primeiro, né? Então, se beneficiou a mim, tudo bem. Se não beneficiou, aí a arbitragem não serve. É uma narrativa que tá chata, é uma narrativa cansativa que tá sendo muleta, desculpa para se não ganhar o que se projetou, o que se planejou no início do ano. Ah, não ganhei porque me roubaram. A palavra é essa que estão usando. Os gestos que estão sendo feitos é de roubo. Gente, isso não existe, pelo amor de Deus. Jogador, dirigente técnico tem que se colocar no lugar. Erros estão acontecendo. Ora você vai ser beneficiado, ora você vai sofrer punição, porque a arbitragem do Brasil hoje não é boa. Então essa questão de querer ficar jogando para a torcida, é isso que está acontecendo? Tá chato, gente. E esse clima não vai melhorar, né? O árbitro não vai melhorar com esse tipo de pressão. Repito, dirigentes, técnicos e jogadores principalmente. Gente, às vezes acontece um lance que o Bandeira, às vezes, confunde um lateral, enfim, um lance que é difícil de dar. Meu Deus, um lateral vira uma coisa absurda. Parece que, meu Deus, o que está acontecendo com o nosso futebol? Temos que parar, repito, é uma narrativa que vai, no final do ano, vir como desculpa para quem não ganhar. Só um vai ganhar. Gente, todo mundo sai do jogo dizendo que foi roubado. Todos saem do jogo. Então, o campeonato vão ter 20 campeões. O seu adversário é o mais beneficiado. Exatamente. Tá chato. A gente tem que parar. É uma grande muleta. Realmente. Eu tô com a Luana. Foi pênalti para mim. Sim. Porque o Jorginho, ele em momento nenhum vai disputar a bola. Ah, o empurrão não deslocou tanto o Gustavo Gomes. Beleza, podemos até discutir. Mas, olha lá, em nenhum momento o Jorginho busca a bola. Se tem uma troca ali, se você tá ombro a ombro com o seu adversário, tentando cabecear a bola, e tem um empurrão dos dois, futebol, contato físico, é briga por espaço. Aí não tem briga por espaço. É um empurrão que atrapalha o cabeceio. Desloca, né? Não sei se seria gol, não sei se a bola chegaria no gol, se a bola subiria, bateria na trave, mas, enfim, desloca o Gustavo Gomes. E isso, para mim, é pênalti. Não, e só para pontuar que não deve ser levado em conta em que momento do jogo isso aconteceu. A regra não diz nada sobre isso. 10 segundos exatamente. Ou com 62 no último lance do jogo. Segundo tempo. Que Pênalti é pênalti em qualquer momento do 0 jogo, para qualquer lado. E eu acho que é muito isso. A gente tem que falar dos erros de arbitragem. Faz parte do debate. Acho que a questão da narrativa que vira uma ladainha mesmo. Acho que é algo que todo mundo está batendo nessa tecla e muitas vezes deixa de lado para falar do jogo. Porque ninguém quer melhorar, entende? Exato. Você não vê os clubes se unindo. Exato. Temos um problema. Vamos solucionar? Ninguém quer saber. Quer solucionar o dele, os outros 19, né? Se fosse todo mundo querendo solucionar. Todo mundo fala da arbitragem porque está todo mundo tentando melhorá-la, mas não, todo mundo só quer ser favorecido, né? Não, e os grandes exemplos, a gente vai mostrar, inclusive, as falas do Abel Ferreira e do Felipe Luiz. O Abel, a gente vai lembrar no jogo contra o São Paulo, ele relativiza, né, o erro da arbitragem, que foi favorável ao Palmeiras. Ele não fala no tom que ele fala quando o erro é contrário a ele. E o Felipe Luiz, dessa vez, também falou, né, sobre a arbitragem sem admitir que o Flamengo, em um lance, acabou sendo beneficiado. Vamos acompanhar, então, o que disseram os técnicos de Flamengo e Palmeiras. Do árbitro especificamente não vou falar, nem da atuação do árbitro. Os lances estão aí, todos nós vimos e cada um tira as suas ilações. Não sinto que nenhuma equipe foi prejudicada hoje pela arbitragem. E volto a referir, um adversário com muita qualidade, com grandes jogadores, muito bem treinada, a não precisar de fatores externos para jogar o seu futebol. Tivemos uma interferência, e onde nem meu pai pode assistir o treino, mas 3 pessoas assistiram, pessoas que a gente não conhece. Isso incomoda. Mas a única coisa que queremos é um campeonato limpo e justo e que ganhe o melhor. A atuação da arbitragem não vou falar, já falei o suficiente, já fui expulso pelos árbitros. Agora estão aí as imagens todas e vocês façam o que quiserem. Se o Palmeiras for melhor no campo e vencer o campeonato, aplaudiremos, né? Mas que seja no campo.
O Bruno é lançado ao chão. Aquilo, se fosse no basquete, era falta atacante, mas isto não é basquete, é futebol, eu entendo. Mas, portanto, é o árbitro que decide. Portanto, o meu jogador está parado e, pelo menos na imagem que eu vi, o Pedro acho que lhe dá um empurrão e tira a vantagem. E o Pedro hoje era parte fundamental da nossa estratégia e para o nosso desafogo da equipe. Utilizamos ele em todos os momentos e ele fez uma partida sublime, uma partida individual com nota artística. Foi perfeito em todos os aspectos do jogo e eu não sou um Ancelotti, mas um jogador que já jogou uma Copa do Mundo se credencia. Muito orgulhoso daquilo que a minha equipa fez, do primeiro ao último segundo. E dar os parabéns também ao Flamengo pela vitória. Para mim o Abel é o melhor. Os números não mentem, estão aí. 5 anos num clube talvez com uma das maiores pressões também para trabalhar do Brasil. E é muito difícil jogar contra o time dele. E o Flamengo é uma excelente equipa, com um excelente treinador e não precisa de outras coisas, não precisa. O Flamengo é bom o suficiente para dividir o jogo com quem quer que seja aqui no Brasil. Está bem? Convenhamos, se tem alguém que não pode reclamar de arbitragem, é o Palmeiras. Então, para mim, justo o resultado. Aí quando eu falei aqui que acho que nenhum personagem, né, nenhum ator ali envolvido diretamente no futebol colabora para a melhora da arbitragem, acho que essas duas últimas respostas de Abel e Felipe mostram quanto os técnicos também não contribuem, né? Porque isso da boca de um dirigente, porque, no geral, o nível dos nossos dirigentes são mais baixos, Se tiver né? do dirigente... É porque a gente se acostumou, infelizmente. Eu não gosto, mas sim, tá. mas tem sido assim. Agora, quando os técnicos trazem isso para o próprio discurso, até porque você não sabe o dia de amanhã, né? Você não é um representante do clube, o Felipe falando né? me deu uma decepcionada. Sim. Porque é um técnico no primeiro ano de carreira como profissional e a gente torce para ter algo novo, algo diferente, não foi o caso. E porque a gente elogia muitas vezes. O Abel, a gente já teceu inúmeras críticas a várias falas dele muito problemáticas nas suas entrevistas. E essa, para mim, foi mais uma, né? Indiretamente, o Felipe foi mais direto. Mas o Abel quis dizer o mesmo, né? Que o Flamengo não precisa ser beneficiado porque consegue ganhar os jogos. E o Felipe fala que o Palmeiras não pode reclamar, né? Como se fosse o mais beneficiado. Mas confesso que me decepciona porque a gente elogia várias vezes a entrevista. Eu gosto muito das entrevistas do Felipe, que acho que ele responde muito sobre futebol. Perfeito. Mas aí entram no mesmo barco dos dirigentes. E aí eu ainda acrescento esse asterisco. Treinador de futebol não sabe o dia de amanhã. O dirigente pode até ser que ele fique num clube pro resto da vida. Mas a gente não sabe o que vai ser do futuro da carreira nem do Felipe, nem do Abel dentro do futebol brasileiro, inclusive. Né? Isso, a entrevista estava tão boa, um elogiando o outro. Realmente, o Flamengo mereceu vencer. Foi letal, a estratégia deu certo. Foi um jogo espetacular. Quando a gente vai falar da bola, só da bola. 22 jogadores de altíssimo nível, jogando futebol bonito, futebol intenso, físico, tático, técnico. Jogadores inteligentes. Vamos falar da bola. Realmente, o Flamengo mereceu. Como a Luana trouxe. 3 erros do Palmeiras. Contra o Flamengo, você não pode errar. Sim. Não pode. Não, e como foi nesse outro erro que a gente está falando também, e para mim um dos erros mais grosseiros do campeonato, do pênalti não marcado no Morumbi. Assim como naquele jogo, o Palmeiras conseguiu fazer 3 gols também na partida. Muitas vezes a gente deixa de lado essa análise para falar de campo e bola, falar dos verdadeiros protagonistas, para ficar insistindo nesse assunto da arbitragem. Eu repito, a arbitragem merece críticas também. A gente está debatendo um lance que eu acho que os 4 aqui, né, nós discordamos do que o Wilton marcou. Sim. Eu acho que foi pênalti também a favor do Palmeiras. Mas isso não é o principal fator também. E os erros de arbitragem, vou dar uma notícia ruim para você, torcedor, que está acompanhando na área. Não vai acabar. Nunca vão acabar. Isso faz parte do futebol. Ah, mas o VAR... Não, o VAR reduziu. Até na Copa do Mundo a gente o VAR tirou, da na minha visão, os erros ainda mais grosseiros. É o gol de mão, que não vai valer mais, é o impedimento de 2 metros. Isso está fora. Isso já é uma evolução do esporte. Mas a questão subjetiva, eu acho que ela vai seguir. O próprio Abel, né, no pênalti marcado pro Bragantino, na goleada do Palmeiras na rodada anterior, ele reclamou bastante e quis comparar com o lance da Copa do Mundo Sub-20, que não necessariamente eram parecidos. Né? Só o cruzamento e a posição na área. A mão do jogador estava para baixo. A gente sabe que a subjetividade também faz parte da arbitragem, né? Mas eu vou além do subjetivo. Enquanto a arbitragem que a gente tem não for profissional o suficiente para ter um critério bem estabelecido, as regras bem entendidas por todos que trabalham ali, quem está no VAR e quem está no campo, vai ficar muito difícil. Porque a gente vê uma coisa acontecendo num jogo e no jogo seguinte acontece a mesma coisa e a decisão em campo é diferente. Muito se discute sobre a questão, quando você pega os áudios do VAR, do lance do pênalti, que tem a falta no Vitor Roque e que o VAR exclui. É um lance que é ali,
Exatamente esse lance. Ele faz parte da construção da jogada e o VAR simplesmente exclui esse lance porque é um passe lateral. Mas não é exatamente esse passe que dá o início da jogada que se transforma num pênalti. Acho tudo muito complexo. Nessa questão sobre o envolvimento dos técnicos e o que eles falam ali na coletiva, eu até queria ir além, assim, porque aconteceu uma coisa que me impressionou muito depois desse jogo do Flamengo e Palmeiras, que é como o ecossistema todo do futebol, incluindo a gente, imprensa, tem contribuído para esse ambiente, tá? Porque tiveram 2 lances ali no jogo do Palmeiras. Um deles foi uma falta do Gustavo Gomes, que é também um empurrão no Arrascaeta, que acontece aos 11 minutos do jogo. O gol do Palmeiras sai aos 20. A discussão que ficou em torno disso foi, se vocês queriam o pênalti, né? Se vocês, palmeirenses, querem o pênalti em cima do Gustavo Gomes, por que não foi falta aqui, sendo que os dois lances são faltosos? E aí o que aconteceu na internet? Cortaram o lance com o momento do jogo ali, 11 minutos, né? Tiraram. E jogaram que esse lance aconteceu exatamente no início da jogada que gera o gol do Palmeiras. A chamada fake news fizeram. E quando eu percebi, essa fake news estava encabeçando os debates. Sim. Jornalistas, pessoas que realmente assim, são capacitadas para informar e para discutir, estavam usando esse argumento que foi criado na internet, um argumento mentiroso, para tentar encontrar um argumento para aquela situação de que o gol deveria ser invalidado. E quando você volta na linha do tempo do jogo, não existe essa jogada, porque ela não foi a jogada que iniciou. Não é um absurdo isso que a gente está vivendo, gente? Porque isso é a primazia do jornalismo, apuração, né? Aí, quando a gente fala de torcida, de internet, e a gente traz para o jornalismo, aí não dá para acontecer. Não, aí acabou pra gente. Aí... Não, e só também para a gente falar mais de campo e bola e falar dos protagonistas verdadeiros, a bola é falta independentemente do lugar do campo. Acho que tem uma mínima coisa que eu gostaria de elogiar, acho que disso tudo, é que os 2 lances polêmicos tiveram o áudio divulgado do árbitro de vídeo pela CBF. Acho que essa transparência é fundamental, é o mínimo. Mas ela é fundamental porque até o jogo contra o São Paulo, a CBF só divulgava os áudios em lances que o árbitro de vídeo era utilizado. Ele chamava o árbitro de campo para rever os lances. E desde a reclamação do São Paulo, daquele jogo contra o Palmeiras, passou a divulgar também dos lances e divulgou tanto do lance do pênalti, possível pênalti, né, que a gente considera que teria sido um pênalti no Gustavo Gomes, quanto o lance que gerou o pênalti convertido pelo Jorginho e que o Palmeiras reclama de 2 faltas, né, da do Vitor Roque e depois em cima do Fux. E aí tem essa interpretação que a gente, através do áudio, fica sabendo que para o árbitro de vídeo, para o Caio Max, aquele primeiro lance do Vitor Roque não faz parte da fase ofensiva. Então tudo isso gera a nossa discussão, porque finalmente a gente tem um mínimo, repito, para mim é um mínimo, mas um pouquinho de transparência acho que já é um passo nessa discussão. Mas enfim, para além de tudo isso, que infelizmente vai voltar em todas as rodadas, porque a gente vai continuar falando de problemas. Mas enfim, temos outras questões, né, ali mais de esportivas para falar dessa partida. O Lano já destacou alguns pontos, né, desse bom jogo ali de estratégias entre os 2 lados, entre Abel Ferreira e Felipe Luiz. Diniz entrou mais tarde, troca de passes. daqui a pouquinho. Mais tarde, aqui no troca de passes. E do Felipe Luiz, mas que é importante a gente ver também, né, como os 2 treinadores tentaram, de certa forma, encontrar soluções ao longo da partida. E acho que a escalação inicial do Felipe Luiz é muito feliz quando ele faz a opção de ter Arrascaeta e Pedro nessa partida contra um Palmeiras que faz encaixes individuais. São 2 jogadores sensacionais e que decidem jogos, né? Ainda mais jogos desse tamanho. Assim, falando do início do jogo, que a Lona trouxe também, que o Palmeiras foi muito bem, através do seu encaixe de marcação e estratégia do Abel, o Palmeiras colocou o Flamengo em dificuldade, coisa que eu não tinha visto na era Felipe Luiz. Um Flamengo com um bloco baixo, um Flamengo sem conseguir sair através dessa marcação do Andrés, no Jorginho, que é o principal jogador que inicia essas jogadas, fazendo o Flamengo passar um aperto. O Palmeiras recuperava a bola e conseguia atacar o Flamengo. Por mais que não tivesse criado chances claras de gol, né, estourando no Rossi, mas colocou o Flamengo numa dificuldade, mesmo após o gol da Arrascaeta. Então, assim, para você ver o nível desse jogo técnico, do que ele poderia oferecer. E uma bola no corredor central, com um passe espetacular do Rossi, com um pivô espetacular do Pedro, com um passe, com uma arrancada. Pô, o Arrascaeta ele vai correndo em direção ao Carlos Miguel, olhando para ver o posicionamento de um goleiro de mais de 2 metros de altura. E consegue tirar com uma tranquilidade absurda. É isso que a gente tem que falar. O Pedro tanto se cobrava intensidade, que o GPS fala, que o Pedro não entrega. Olha esse bote que ele dá e olha o arranque dele de novo. Passando pelos pés do Arrascaeta também, um passe mais simples, né? Tendo em vista que era o Arrascaeta. Olha a intensidade. Claro, tem o erro individual do Aníbal, que
eu vi muitas pessoas dizendo, o Pedro entrou no ponto cego. Gente, o jogador mesmo de cabeça baixa tem uma visão periférica de quem está vindo. Sim. Ele demorou, ele poderia ter, na hora que ele recebeu a bola, jogar para o lado direito. Ele tinha a possibilidade de acelerar o lance. Ele foi segurar, o Pedro veio e atropelou. Isso sim é bom falar. O nível desses jogadores, olha aí, ele se lamentando porque ele sabe que foi um erro crucial para a partida. É isso que a gente tem que falar. Parar de ficar se muletando em árbitro, em bandeira, em VAR, em tudo e jogar futebol. Porque é isso que o nosso campeonato pede. E falando de bola, cara, foi um belíssimo jogo, na minha opinião. Não, e a gente vendo os gols, né? Eu fico até com uma certa pena do Carlos Miguel, que entrou para esse jogo. Fazer o primeiro jogo dele com a camisa do Palmeiras, e eu acho que foram 3 chances que nenhum goleiro, né? Você não pode exigir de nenhum goleiro pegar essas 3 bolas. Um é um pênalti do Jorginho, que é um grande cobrador. E as outras 2 cara a cara. Arrascaeta e Pedro, 2 dos melhores jogadores do futebol brasileiro. Enfim, não teve muito o que fazer o goleiro estreante do Palmeiras. Não dá nem muito pra gente analisar essa partida, né? O Everton segue fora, inclusive, para Libertadores. Meio de semana a gente tem as semifinais. Provavelmente o Carlos Miguel seguirá no gol do Palmeiras. Mas falando dessa dupla, né, Luana? Acho que ficou bem para trás esse debate se Arrascaeta e Pedro devem jogar juntos. Na minha visão, tecnicamente, esse debate nunca existiu. Eu acho que foi por conta de questão disciplinar do Pedro, e o Felipe Luiz, depois de algum tempo, explanou isso naquele período. Mas agora o Felipe Luiz mesmo está pedindo Pedro na seleção. Então, acho que nesse sentido, nesse quesito, está tudo resolvido. E falando de bola, tecnicamente, ele mostra o quão diferente ele é. A gente está falando de um jogador que teve lesão gravíssima, lesões gravíssimas na carreira, e nessa temporada está voltando de uma delas. Então, acho que é bem significativo o que o Pedro está fazendo e vai ser muito importante para o Flamengo na reta final de Brasileiro e de Libertadores. O Pedro é um jogador incrível, sempre foi. E esse novo modo dele mais competitivo, por conta dessa busca pela titularidade, por tudo que aconteceu ali com o Felipe Luiz, torna ele um jogador, assim, inalcançável dentro das características dele. Quando a gente pensa não só em Flamengo, né, mas em seleção brasileira, eu acho que ontem foi uma das melhores partidas, assim, individualmente, por tudo que ele se dedicou dentro de campo, para além das contribuições ali para os gols, né? É um jogador, quando a gente pensa até em seleção brasileira, nessa busca pelo camisa 9, e a gente olha para o Pedro, ele é o único centroavante que a gente tem com características específicas que não se comparam a nenhum outro jogador. Quando a gente pega os outros jogadores que estão disputando essa posição dentro da seleção, sejam eles os que estão jogando na Europa ou aqui no Brasil, eles conseguem se igualar em algumas características. Ou eles atacam o espaço, ou eles são camisas 9 que conseguem jogar como um camisa 10, saindo bastante da área, né, contribuindo para dar espaço para outro jogador atacar ali o espaço que sobra dentro da defesa. O Pedro não. O que ele faz sozinho com a bola, o que ele tem capacidade de fazer tecnicamente dentro da área, o pivô dele, que de novo, para mim, é o melhor do Brasil, eu acho que ninguém faz. Então o Pedro em alto nível, ele só tem a trazer coisas positivas, não só para o Flamengo, mas para o cenário brasileiro como um todo, tendo em vista que em 26 tem uma Copa do Mundo. E ele é um jogador diferenciado, o Ancelotti já disse isso em uma coletiva, então ele tem plena consciência disso. Mas olhando para esse jogo contra o Palmeiras, o desempenho do time do Flamengo, né? A gente exaltou aqui toda a estratégia do Palmeiras, que funcionou no primeiro tempo, que conseguiu reagir ali depois do 1-0. Mas quando você pensa até, por exemplo, o Flamengo perde o Léo Ortiz, que é um jogador extremamente importante na construção, que é um dos melhores zagueiros do Brasil, e você tem o Danilo fazendo a marcação do Vitor Roque. A partir do momento que o Danilo entrou, o Vitor Roque não encontrou mais espaço para conseguir criar a jogada. O Vitor Roque é hoje o jogador mais impressionante e perigoso do Palmeiras, e com a entrada do Danilo, que é um jogador que tinha falhado, que tem essa questão da confiança, é um jogador importante, experiente, mas que tinha essa questão de recuperar a confiança, ele entra, ele faz uma partida dessa, é impressionante. O Jorginho, apesar de ter encontrado dificuldade ali para a construção no primeiro tempo, tendo que voltar para fazer a saída de bola,